Então vamos lá, vamos finalizar esta série maravilhosa que é da nossa primeira semana de conteúdos, né? Incríveis milhões de conteúdos. O último tópico que eu quero falar sobre contra-exemplo. Isso é uma maravilha em matemática, né? Porque a gente sabe que os exemplos eles não demonstram, né? Se você tem um exemplo lá e quer mostrar que o troço é verdadeiro, não adianta um exemplo para garantir a afirmação, certo? Por exemplo, né? Se você tem lá aquela, se x é maior que 4, então x é maior que 0, né? Com demonstração você vai e me escreve isso aqui, demo, vai, você bota, se x é igual a 5, então x é maior que 0. Aí você vai e ainda bota um quadradinho assim ainda, né, cara? Querendo me matar de raiva mesmo. Eu não fico com raiva, gente. Eu não fico com raiva. Às vezes, talvez. Mas não fico com raiva. Então o que acontece? Você bota um exemplo, não é suficiente, porque você está dizendo o quê? Que x é maior que 4. Ok, x é maior que 4. X é igual a 5. É a mesma coisa, gente? Gente. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa? Não é, né, cara? Não é, cara. Poxa vida, pelo amor de Deus, Ave Maria. Então, o exemplo ele não consegue demonstrar a afirmação. Para afirmação, você vai ter que usar a hipótese, certo? Então, o que acontece? Se uma afirmação dessas é falsa, você acha que é falsa, você vai procurar um contra-exemplo, que é o quê? Que deixa a afirmação se então com sentido falso. Qual é o único sentido falso? Sentido assim, qual é a única interpretação falsa que a gente tem? É quando a hipótese é verdadeira, mas a conclusão é falsa. Isso deixa o se então falso e vai deixar a implicação falsa, certo? Então, quando você olha para esse troço e pensa que ele é falso, você tem que ir atrás desta afirmação. Certo? Tranquilo? E aí o que acontece? Para você ir atrás desta afirmação, um exemplo é suficiente para mostrar que é falso. Beleza? Deixa eu ver se eu botei um exemplo aqui, né? Antes de passar para frente, dá para fazer assim. Vamos botar assim. Se x é menor que menos 1, então x é maior que 0. Certo? Aí aqui, ó, isso daqui é falso, né? Só vou botar assim, a afirmação é falsa. Pois, né? Se x, vou botar um exemplo, né? Se x é igual a menos 2, né? X é menor que 0. Ficou pequeno aqui, né, cara? Ficou muito curto para fazer isso aqui, Ave Maria, não dá espaço. Então, ó, se x é menor que menos 1, então x é maior que 0. Aqui vale, ó, aqui vale. Isso aqui tá ok, fazer isso aqui. Certo? Esse aqui é um contra-exemplo. Eita, não cabe. Por quê? Você tem um que satisfaz a afirmação da hipótese, mas a conclusão é falsa. Aí x é menor que 0. Vamos ver outro exemplo aqui, alguns outros, né? Então, olha só. Considera a seguinte definição agora, de número par, certo? A gente diz que o inteiro A é um número par se 2 divide A. Certo? Aí vem a afirmação. Analise a seguinte afirmação e demonstre se é verdadeiro ou falso. Se x é um número par, então x divide 4. E aí? Né? Aí aqui tem a galera que vai apanhar aquela tristeza. Então a afirmação era o seguinte, ó. Se x é par, então x divide 4. Aí você vai pensar, eu acho que é verdadeiro, né? Porque olha só,
Se x é igual a 2, né? Então x é par e x divide 4, né? Porque 2 divide 4. Ok, então. Aí você vai botar o quadradinho aqui assim. Aí o que aconteceu, gente? Número par. X igual a 2 é par? É par. X sendo igual a 2 divide 4? Divide. Então, para esse x aqui, funciona? Funciona. Pergunta é, para todo x que é par, eu escrevi que demonstra? Não, né, cara? Poxa vida. Se você me escreve isso daqui, se a gente tivesse presencialmente, se eu pudesse escrever na sua prova, aí eu escrever assim, né? Exemplo não demonstra. Eita, demonstra. Pronto. E tá errado, né, cara? Poxa vida. Aí eu vou... Seu quadradinho aqui, ó. Não tá bom não, cara. Certo? Por quê? O que você acabou de fazer? Você descreveu um exemplo, né? Se x é igual a 2. Não tá falando x é igual a 2, tá falando que x é par. Se x é par é porque 2 divide o número. Certo? Aí o que acontece? Você tem que ter um vocabulário matemático, você tem que ter um contexto matemático para entender quando que um troço parece falso ou não. Você não tentar ficar demonstrando um troço que é falso, né? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, né? Um exemplo a demonstrar certo, né, cara? Então olha só, vamos pegar o seguinte. Seja x igual a 6, certo? Então, x é par, certo? E x não divide 4, certo? Pois não existe um inteiro d tal que 4 seja igual a 6 vezes d, né? A gente está aqui no contexto dos números inteiros, isso aqui é matemática discreta, né, meu jovem? Não adianta você pensar ali que esse d é alguma coisa dividido por 3, esse d é, sei lá, 2/3, porque o z é inteiro, a gente tá, o d aqui é inteiro, a gente está no conjunto dos inteiros, certo? Então, ó, essa afirmação é falsa porque eu encontro um exemplo de um número par tal que ele não divide 4, certo? Só para concluir aqui, né? Então você pode escrever aqui, portanto, a afirmação é falsa. É porque não deu espaço, né, cara? Então, olha só, exemplo não demonstra, mas contra-exemplo, que é você ter né? Você fez essa demonstração por contra-exemplo. Você pode iniciar ela escrevendo assim, ó, vou demonstrar por contra-exemplo. Talvez fosse melhor, né? Vou botar isso aqui na outra página lá, ó. Fazer ela... Opa, pera aí. Deixa eu fazer um pouco melhor organizada essa baderna aqui que eu fiz, calma. Então, para ficar um pouco mais organizado, para não ficar tão bagunçado e tal. Demonstração aqui. Você pode iniciar assim, que eu vou demonstrar por contra-exemplo. Certo? Que aí ela fica um pouquinho mais... Você já deixa claro que você vai mostrar que a afirmação é falsa, tá? Porque senão a pessoa vai ficar lendo, vai achar que você está demonstrando e na verdade não é. Você chega no final e fala, ó, isso aqui é falso, certo?
Então já fica mais bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo aqui. Bonitinho. Ah, não tenho. Olha só que bom. Então, deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo aqui. 10 minutos. Tá bom, né? Então a ideia principal aqui dessa coisa do contra-exemplo é a seguinte: você tem uma afirmação que você acha que é falsa, e se você encontra, né, um exemplo, né, que satisfaz, vou botar aqui assim, por contra-exemplo, né, determinar um exemplo que satisfaz a hipótese, satisfaz a hipótese e nega a conclusão da implicação. Certo? Aí você tem o que a gente chama de contra-exemplo. Então, um exemplo não consegue por si só demonstrar que o troço é verdadeiro, mas basta uma situação que satisfaça isso para você dizer que o troço é falso. Belezura? Então, vou botar na lista de exercício lá para você fazer mais exemplinhos desses. Tranquilo? Anota suas dúvidas para que você me pergunte no momento síncrono, tá? Não fique aí, qualquer coisa me envia lá por mensagem também que eu consigo responder isso. Um abraço, gente. Agora terminou de fato os conteúdos, não tem mais vídeos, só o momento síncrono lá de matemática discreta. Até logo!